Daqui a pouco nós vamos voltar à reforma desse templo, ampliação do templo, a reforma do nosso restaurante e outros passos que nós vamos dar aqui. Mas eu queria que você tivesse no teu coração que tudo aquilo que vem para você vem do Senhor. Eu quero motivar você à fidelidade. Davi, ele vai louvar o Senhor. O capítulo 29 de primeiro livro de Crônicas é um capítulo de alegria, onde Davi pega toda a sua riqueza, tudo que tem, entrega para Salomão, junto com a planta do templo. É muito interessante isso. Deus me deu por escrito, ele fala para Salomão. Ele entrega para um pastor jovem, para um líder jovem, para um rei jovem, Salomão, a construção de um lugar de adoração. Você sabe, eu também sei, que templo somos nós. Você é o templo do Espírito. Em 1 João 4,4 diz, você é templo. Você é santuário do Senhor. Ou seja, o que é um santuário? É um local restrito de relacionamento. Aí dentro de você é você e Deus. A gente sabe disso. Mas nós precisamos de um ambiente acolhedor e um ambiente que receba mais pessoas. Nós estamos crescendo, a igreja tem crescido em torno de 120 membros a cada 3, 4 meses. É isso que a igreja cresce. Daqui a pouco, o nosso templo não vai ter mais espaço, é por isso que a gente precisa da reforma. Mas para a gente reformar, a gente precisa de fidelidade. Então eu quero passar um vídeo agora. Você pode passar o vídeo para mim agora, por favor? Que fala do nosso aplicativo, de como é que você vai poder ajudar. Saiba como ofertar pelo aplicativo IBBR Curitiba. Então está aqui o teu celular. Primeiro passo, você tem que entrar no app e clicar em contribua. Está aqui um coraçãozinho. Quando você aplicar em contribua, vai lá em cima, oferta da reforma. Esse é o segundo passo. Quando você clicar, você vai adicionar o valor que você deve colocar a partir de R$30. Adicione, vai lá em cima no verdinho, contribuição próximo, você vai colocar o teu CPF, já vai aparecer o teu nome, teu e-mail, porque você já cadastrou no app e pronto. Você chegou lá, clique em próximo, você escolhe cartão de crédito ou boleto. Escolhe uma das duas, você vai lá, próximo, pronto, contribuição concluída. Você visualiza o teu boleto, ele vai aparecer, você imprime, ou você paga direto, ele transfere você para a Caixa Econômica, para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander. É assim. Qual foi o cuidado que nós tomamos? As contribuições podem ser feitas a partir de R$30, tá bom? Agora, ali você pode dividir em 10 vezes, em 12 vezes, em 36 vezes. É isso, Cristian? Ou só estamos em 12 por enquanto? Só que ela não vai capturar o que a gente chama de nosso saldo. Ah, pastor, meu limite vai ser esgotado? Não. Essa contribuição, ela faz parte de um processo que a gente chama de, Cristian, me ajuda, pagamento recorrente. Então ela não vai afetar o teu limite. Então se você colocar lá R$30 por 12 meses, não afeta o teu limite. E todo mês, o que acontece? Entra lá. Você pode aplicar a partir disso. Você que nos acompanha pela internet, você vai ajudar a gente e a obra do Senhor e a expansão do Evangelho do Senhor. Então o aplicativo é IBBR Curitiba, você baixa no teu celular. Nós estamos aqui inclusive agora com o nosso sinal de Wi-Fi liberado. Se você quiser baixar a partir de agora, se você ainda não tem, você pode contribuir, eu vou contribuir, e cada um contribua segundo Deus colocou no seu coração. Pastor, eu posso contribuir com 30? Pode. Eu posso contribuir com 50? Pode. Eu posso contribuir com 100? Pode. Você pode contribuir com 1000? Pode. Você pode contribuir com 10 mil, com quanto você quiser. Você pode contribuir com o valor que você quiser, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, gente? Os pagamentos que são feitos por boleto, você vai ter que imprimir todo mês, ou vai ter que usar ele todo mês. Se você quiser fazer por cartão de crédito, isso facilita demais a tua vida e a vida da igreja também. Amém? De 17 a 19 de abril, nós estamos bem lá para frente, teremos o seminário Intercessão em Chamas. Você que nos assiste pela internet e está sempre me perguntando, pastor, quando vai ser o Intercessão em Chamas? Então, de 17 a 19 de abril, aqui na IBBR, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, vai ser uma programação
com 10 ministrações que vão abençoar a sua vida. Começa na sexta-feira às 19h30, sábado o dia inteiro e domingo durante os horários regulares das nossas reuniões, às 10 às 19 horas. O investimento é R$70, pastor, R$70, e toda a arrecadação, tudo que nós arrecadarmos, vai ser transferido para o caixa das obras da nossa igreja, que nós estamos reformando a nossa igreja. Então, essa é a razão. Se você já fez o curso conosco, você sabe que esse valor é bem abaixo daquilo que a gente costuma oferecer o curso. Então, R$70 você vai poder parcelar em 5 vezes de R$14. Tá bom, gente? Amém. É só isso. Vamos então falar. Isso. A pastora Fabíola está me ajudando a dizer que as informações todas vão pelas redes sociais. Isso, para aqueles que não são da igreja, nós vamos publicar no Instagram, no Facebook, por aí. Amém? Vamos lá? Queria falar um pouquinho hoje sobre coragem. Nesse tempo que a gente vive de ameaças, de coronavírus e outras ameaças. Interessante, tem gente que não está nem ligando para o coronavírus. O problema dele é a finança, o problema dele é a família, o problema dele é o filho dele, o problema dele é o casamento dele, ele nem toca, ele não quer nem saber de coronavírus. Mas eu também percebo muita gente amedrontada, muita gente desanimada, a economia abalada, as pessoas têm medo, e o medo, gente, o apóstolo Paulo diz que o medo, ele é algo que é espiritual. Passa para mim, por favor. Ele pode ser algo espiritual. Existe aquele medo natural. Então tem gente, por exemplo, que tem medo de andar de avião. Tem uma canção que diz que o medo de avião pode gerar até um grande amor. Tem um rapaz que canta o seguinte: foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Tem gente que tem medo de avião. Eu não tenho medo nenhum de avião. Inclusive, se você tiver medo de avião, cadê? Tem uma moça aqui que eu tinha que falar com ela. Conversa comigo meia hora que teu medo vai embora, porque é muito seguro para mim. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de amar de novo. Pastor, eu me feri num relacionamento e eu não quero mais saber de ninguém na minha vida. Tem gente que transforma a vida dela porque tem medo de morrer. Isso chama-se necrofobia, é aquele medo de morrer que afeta a família inteira. Tem gente que tem medo de viver. Não, eu não vou em lugar nenhum, porque pode acontecer uma desgraça, pode acontecer um terremoto, pode acontecer um tsunami, então ele apavora, e ele apavorado, apavora a família inteira, porque tem medo. Tem uma outra canção que diz que a moça tem medo de barata, e o papai tem medo de ladrão. Então os medos, eles acontecem na nossa vida, eles têm uma origem. Quando a gente fala sobre medo, a origem do medo está lá no Éden. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, me escondi. Aliás, o pecado, ele produz duas coisas assim de cara: é o medo e a vergonha. Eu tive medo. Tem gente que tem medo de Deus. Pensa assim num Criador que é generoso, de um Deus que nos convida a chamar Ele de Pai. Quando você orar, chame Deus de Pai. Deus diz: eu sou manso e humilde de coração. Mas dependendo da maneira como você enxerga a palavra de Deus, tem gente que acha que Deus é um castigador, é um punitivo, é aquele Deus do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. É um Deus que vai te pegar na curva, é um Deus que está esperando você tropeçar para ir ali te castigar. E a Bíblia absolutamente não diz isso. Fala de um Deus que é paciente, longânimo, apto a perdoar, que assim como o Oriente dista do Ocidente, Ele afasta o pecado de nós. Ele é um Deus que tem no seu coração o perdão, que envia seu Filho Jesus, não
para nos castigar, não para nos condenar, mas para nos libertar, para nos dar vida e vida e abundância. O medo tem sua origem no pecado. Até aqui você não escuta a palavra medo, até que em Gênesis capítulo 3, ela é citada pela primeira vez, quando diz: eu ouvi a tua voz. Tem versões que dizem: eu ouvi o som dos teus passos. Alguma coisa ele ouviu que o assustou. O medo, ele pode gerar pânico. O transtorno do pânico é diferente da crise do pânico. Uma pessoa que tem uma crise de pânico, o que ela tem naquela hora? A crise do pânico, ela não vem na hora que você é ameaçado. Você vai lá, você é assaltado, alguém coloca uma arma na sua cara. Aquilo ali é o trauma. O pânico, ele vem depois que você relaxa. Normalmente, num período que você está descansando, você vai sair de férias. Aquele período tem nada a ver, vem aquela crise de pânico. O que é crise de pânico? É uma crise de ansiedade generalizada naquele momento. Então, o teu organismo vai liberar uma substância chamada noradrenalina. Teu coração vai disparar. Você vai achar que está tendo uma parada cardíaca, uma angina, me leva para o hospital. Você fica ofegante, mas por quê? Porque aquela carga de noradrenalina é jogada no teu sangue, no teu corpo, e você tem a crise de pânico. Você tem medo de quê? Eu não sei, eu tenho medo de ter medo. A crise de pânico, quando ela é repetida, e eu já tratei muita gente assim, aí se transforma em transtorno de pânico. Algumas pessoas chamam de síndrome de pânico, ou do pânico, e esse é um diagnóstico que você só vai ter se você for no médico, no psiquiatra, na doutora Anne, no doutor Jaime. Eles vão diagnosticar isso. Então não existe uma razão assim clínica para você dizer o que está acontecendo, mas a pessoa, na hora que ela tem esse medo afeta ela não consegue andar, ela não consegue dirigir, ela não consegue falar, ela fica absorta num mundo de pavor. O medo tem a origem no pecado, e a origem do pecado faz com que a gente se afaste de Deus por medo. Em Mateus 17, Jesus está num lugar chamado Monte Tabor. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, escutai-o. Naquele momento cobriram seus rostos, porque tiveram medo. Mas Jesus, se aproximando deles, os tocou e disse: não tenham medo. Há uma notícia bíblica que vai ser apresentada do início ao fim, não tenha medo, não temas, eu estou contigo, não te assombres. Quando a Bíblia fala para a gente não ter medo, isso vem carregado de uma promessa. A promessa de Deus: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Tem gente que qualquer movimento que você vai fazer na igreja, ela tem medo. Qualquer novidade, medo. Há uma resistência. A primeira palavra que a pessoa diz é não. Deus diz: olha, ninguém vai poder te resistir. Os teus inimigos que vierem por um caminho, eles vão fugir por 7 caminhos. Eu estarei contigo, eu vou ser uma nuvem na sua frente durante o dia, eu vou ser uma coluna de fogo durante a noite. O mal não te tocará, praga nenhuma chegará na tua tenda. Eu amo o Salmo 91, eu escrevi um livro sobre isso. Ele diz: debaixo das tuas asas eu encontro refúgio. Eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 vão cair de um lado, 10.000 vão cair à minha direita, mas nenhum mal te tocará. Por quê? Porque eu vou ser como uma asa. Eu vou te ajuntar. Jesus diz: eu quis te ajuntar como uma galinha protege os pintinhos. Não tenham medo de se aproximar de Deus, não tenham medo de Deus. Se você caminhar com Deus, se você viver com Deus, você não vai ter medo dos teus desafios. Hoje nós estamos nos preparando para uma construção, para uma reforma. Não tenham medo, não tenha medo de ser feliz. Já ouviu isso? Tem gente que tem medo de ser feliz, tem gente que está sempre desconfiado de que alguma coisa ruim vai acontecer. E se a vida dele é uma vida mais ou menos, quando ele experimenta um grande amor, uma grande paixão, uma grande vitória ministerial, uma grande vitória na sua vida profissional, e fala: as coisas estão dando certo, assim, olha,
A vida está preparando alguma coisa ruim para me pegar. Não é possível, está tudo tão bom. Não tem gente que é assim, gente. Pastor, está tudo acontecendo tão bem, porque está vindo alguma praga por aí. Agora, daqui a pouco eu vou ter uma decepção, daqui a pouco eu vou sofrer uma traição, daqui a pouco alguém vai puxar o meu tapete, porque ele é medroso. Ele não consegue experimentar o bom da vida. É a pessoa que diz, tem que aprender a segurar no microfone aqui, porque ele desarma aqui. É aquela pessoa que diz, quando você está muito feliz, era aquela vovó que fala assim: olha, dia de São Tudo é véspera de São Nada. Vovó não falava isso? Às vezes a mamãe falava isso. Sei lá, para ver que é você que fala isso. Então é gente que não está preparado para ser feliz, está sempre desconfiado de que Deus, de que o mundo espiritual, que alguma coisa vai tocar nele. O medo é capaz de roubar a fé. Você sabia que o contrário da fé não é incredulidade, é medo? Olá, queridos, graça e paz, sou o pastor Osvaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também pastor do Instituto Êxodo, que eu sou diretor na área de libertação e batalha espiritual. Quero convidar você esse ano, de 15 a 17 de maio, teremos um seminário Casa de Paz. É uma abordagem absolutamente nova a respeito de cura e libertação da família. As informações, as inscrições estão no site www.institutoexodus.com e você não pode perder. Você que é obreiro, você que é ministro, você que é homem e mulher de Deus, você que tem uma família para cuidar, você que quer abençoar seu filho, você que quer tirar a sua família de dentro do cativeiro das drogas, você que quer aprender a lidar com fortalezas espirituais atuando dentro de casa, você que quer trazer para a sua igreja, para a sua vida espiritual, informações de vitória do reino de Deus, de chegada do reino de Deus na sua vida e na sua família, e quer abençoar a sua casa, você é nosso convidado de 15 a 17 de maio em Curitiba. Veja as informações, as inscrições, www.institutoexodus.com. Deus te abençoe e te espero aqui. Por que inventou essa história de nos tirar do Egito? Para morrer assim no deserto? Você acha que lá não existem túmulos para nós? Essa turma, eram 3 ali. É o time de ataque do Satanás, Coré, Datã e Abirão. São aqueles 3 ali que estão sempre jogando contra. Eles nunca estão animados. Eles estão sempre achando que a vidinha mesquinha, a vidinha pequenininha é uma vidinha boa. Não, nós vamos sair do deserto, nós vamos sair do Egito. Aqui a gente leva chicotada nas costas, aqui a gente não tem descanso, aqui a gente trabalha de sol a sol, aqui a gente trabalha de segunda a segunda, aqui a gente não tem nenhum favor, aqui a gente só recebe o quê? As lambadas, os chicotes. Vamos para uma terra boa, vamos atravessar esse deserto. Aí no meio do deserto, alguma coisa sai fora do combinado. Você já viu isso? Já preparou assim uma viagem de férias? E aí você sonha com aquela viagem de férias, e você projeta, porque viagem para mim dura o ano inteiro. Por exemplo, eu estou programando férias para 2022. Eu estou programando férias para 2023. E eu começo então a pesquisar lugares, a pesquisar hotéis, a pesquisar trajetos, a pesquisar restaurantes. Comer é bom, gente, é bom. A Bíblia diz, Salomão diz isso, que comer, beber é bom, isso vem do Senhor, viu, gente? Não pode comer muito, não pode ser exagerado, que depois você vai ter que gastar essa caloria em algum lugar. Então, aí no meio daquele trajeto, alguma coisa acontece. Você programou de ir no lugar e vem o coronavírus e você não vai ter aquela reunião que você queria que tivesse, não vai ter. Aquele lugar que você queria visitar está fechado com ameaça de bomba. Aquela viagem que você ia fazer, não tem, o aeroporto fechou por causa da neve. O aeroporto fechou porque houve algum problema e fechou, e você não vai viajar. E aí você pega toda aquela história linda e você transforma em quê? Num problema. Eu e Fabíola, já ouviu falar de algum cruzeiro que pegou fogo? Cruzeiro, desse de navio? Eu ouvi falar? Pois é. Eu e a pastora Fabíola pagamos em 12 prestações. Um cruzeiro saía de São Paulo, do Guarujá, ali do Santos, ia para o Rio de Janeiro, Cabo Frio, subia para Maceió, ia lá para Ilhéus, para aquela... Tudo como a gente orou por isso o ano inteiro. No dia que a gente entrou no navio, o navio pegou fogo, gente. Você acredita nisso? A gente não viu fogo, não. Mas pegou fogo, eles apagaram. E o cruzeiro, a gente dentro, as crianças dentro da piscina do navio. E o cruzeiro foi cancelado.
Cancelado. Quer dizer, toda aquela expectativa que você tem de que algo bom aconteça, ela é frustrada. Mas aí o que aconteceu? Voltamos para Curitiba, e um voo que estava vindo da Força Aérea, naquele tempo, isso tem mais de 10 anos, passando por Curitiba, nos levou para falar, já que estamos aqui, vamos para o Nordeste, ó, tem vaga no voo, e fomos para o Nordeste. E quem estava pilotando, inclusive, era meu cunhado, irmão da pastora Fabíola. E estava no voo, eu, Fabíola, meu filho, minha filha, e pensa num voo turbulento. Pensa assim, você batendo asa, caindo raio. Sabe o que é fogo de São Telmo? Sabe o que é isso? É quando o raio pega no avião assim, você vai passando pela nuvem, e os raios saem pela janelinha. Vocês nunca viram isso em voo, gente? Isso é normal, normal. O avião não cai não, gente, isso é física, gaiola de Faraday. Você já estudou isso no colégio, não lembra? Eu estudei muito isso. O raio bate, tem uns dispositivos que vão descarregar aquela energia. Então estava lá, o raio caindo. Aí o meu filho perguntou assim para o Gabriel, meu sobrinho, você está com medo, não? Gabriel, não estou não, meu pai é que está pilotando. Quer dizer, quando o pai está pilotando, quando Deus, o teu pai, está à frente, para que temer? Tem gente que acha, já que estamos falando tanto de avião hoje, um dia eu tive que falar para uma moça, estava eu, pastora Fabíola, uma moça morrendo de medo lá da gente. Eu falei, você acha de fato que se Deus quiser te matar, Ele vai ter que derrubar o avião para matar todo mundo junto com você? Deus te matava no salão do avião, você morria ali. Então o medo, ele tira de mim a capacidade de eu crer. O medo faz com que o povo de Israel, com promessa de alcançar uma terra da promessa, quando eles vão visitar, aliás é um capítulo muito triste da Bíblia, Números capítulo 13, o povo está chegando, ele chega na beira, sabe quando você chega na fronteira da terra prometida? Sabe, você gosta da moça, você se é apaixonado por ela, você chega perto dela, aí você tem tudo para pedir ela em casamento, você tem tudo para pedir, pelo menos para sair com ela, aí quando chega na hora o medo fala, não, ela vai dizer não, ele nem tenta, é aquela pessoa que ele vê Golias e fala, não, é grande demais para mim. É interessante que a visão de Davi é completamente diferente, ele fala assim, ele é grande demais, eu não vou, pensa num sujeito cabeçudo, eu não vou errar essa pedra de jeito nenhum. Pensa num moço que tem a cabeça grande. Pronto, esse era Golias, o cabeçudo. E ele pega aquela pedra, ele mira, não tem como errar. Só que a maneira como você enxerga a vida. Em Números 13, o povo de Israel chega na beira da terra da promessa, ele fala, a terra que manda leite e mel, essa terra tudo produz, ela é linda, maravilhosa, olha os cachos de uva, gente, aqueles cachos de uvas enormes, a gente ia repartir aqui, vamos repartir um cacho de uva, a igreja toda leva cacho de uva para casa. Mas eles estão com tanto medo que eles falam assim, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A identidade do medo rouba a nossa fé. E faz com que a gente seja incapaz de crer que Deus vai nos proteger, que Deus vai nos amar, que Deus vai nos possibilitar, que Deus vai abrir o mar, que Deus vai nos fazer andar sobre as águas, que Deus vai operar em nosso favor, que Deus vai mandar anjo para destruir o inimigo, que Deus vai mandar anjo para sustentar os meus pés, para que eu não tropece no caminho. O medo produz tormento. Quando João está escrevendo, isso é a primeira carta de João, o medo nos atormenta. O medo faz com que a gente não experimente o melhor dessa vida. Tem gente que tem medo de experimentar. Não, vai que é apimentado demais isso aqui. Vai que é quente demais, vai que é gelado demais. Que se for gelado demais, você não bebe. Se for ruim demais, você não come, aliás. Eu não lembro se eu já contei para a igreja. Vocês sabem que eu não tem uma comida que eu não gosto. Qual é, gente? Dobradinha. Você sabe disso. Irmão Joel está me prometendo fazer uma dobradinha aí. Está me prometendo. Gente, mas eu nunca gostei e não gosto do cheiro. E quando eu comecei a namorar a pastora Fabíola, no primeiro dia que eu fui na casa dela, à noite, ou à tarde, eu já não lembro mais, na hora do almoço, não lembro. A avó dela, que cozinhava demais,
Quando eu entrei na casa, eu senti aquele cheiro. Eu falei assim, vem almoçar com a gente, vem jantar com a gente. Eu senti aquele cheiro. Gente, eu não era crente, mas se eu fosse crente, eu ia falar o seguinte: está amarrado, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Gente, sentei na mesa. E como é que você vai falar no primeiro dia? Você vai chegar já de frescura na casa. Aí colocaram aquele arroz, uma concha. Gente, eu comi aquela concha. Sabe aqueles gominhos que são o estômago do bicho? Você sabe? Parece um favo de mel. Só que parece uma lula, assim, um negócio assim, borrachudo. Eu posso dizer para você que estava até comível aquilo. E o que eu fiz? Eu comi bem rápido. Para tipo assim, pronto. Gente, eu dei uma bobeada. A avó olhou assim e falou assim: ele gostou, pega mais. Tem gente que tem medo de experimentar. Às vezes você quebra a cara. Mas o medo produz na gente tormentos que são inexistentes. O medo diz para a gente que a gente não pode. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eu me enxergo como pequeno, eu enxergo os outros grandes. Eu ainda quero achar que os outros grandes acham que eu sou menor do que eu sou. É isso que o medo faz. O medo incapacita a gente de conquistas. O medo incapacita a gente de experimentar vitórias, experimentar sabores, experimentar amores. O medo, interessante como é que o medo ele encontra um local de notícia ruim. O que será que ele disse? Aí ele encontra um outro desfavorecido de fé. É por isso, gente, que eu só ando com gente de fé. Que se você não tem fé, você não é uma pessoa boa para caminhar comigo. Porque tudo assim que você imagina de bom, que você quer, eu também quero. E eu creio assim num Deus que não é limitado, que te dá em conta-gota. Não, ele derruba a balde, ele faz o rio cair sobre tua cabeça, ele faz a cachoeira. Não, eu quero A e eu quero B, então vamos orar pelo A, pelo B, que Deus também vai dar o C. Ele não tem assim um limite, como quem diz assim, peça pouco. Tudo que ele fala assim, pede eu vou te dar, busque e encontre, bate a porta se abrirá. Se você se mover em fé, minha mão vai se mover com você. Mas tem gente que está sempre assustada, está sempre ameaçada, está sempre esperando o mal. E quando você espera o mal, a vida vai estar sempre dando notícia para você, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai ter dinheiro. Gente, deserto, todo mundo passa por ele. O povo de Israel estava tão acostumado com o deserto, estava tão acostumado com aquele lugar de castigo, que eles não conseguiam crer que havia algo melhor para eles. E aí a primeira ameaça que aparece, jornal precisa vender notícia, seja boa, seja ruim. Agora notícia boa, gente, não vende. O que vende é tragédia, o que vende é desgraça. E quanto mais desgraça tiver, mais medo vai causar, e mais gente vai sofrer. Eu não estou falando para você ser um destemido, eu estou falando para você enfrentar os problemas assim, deixa que eu vou lá e resolvo. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter, gente, você tem medo de altura? Eu também tenho. Agora, quando eu estou com paraquedas, eu não tenho medo nenhum, porque eu já saltei um monte de vezes de paraquedas. Quando eu estou dentro do avião, eu não tenho medo nenhum, porque avião tem asa, gente. Agora, se você está brincando no parapeito, subindo ali na parte mais alta do teu prédio, brincando, aí você tem que ter medo, porque o medo é um mecanismo de proteção. Você foi lá e já quebrou a cara, investindo, comprando, gastando mais do que você pode. Gente, quando alguém traz vamos entrar nesse negócio, você pode ficar, opa. Aliás, eu aprendi esses dias que o dinheiro é covarde. O dinheiro é o seguinte, quando tem alguma ameaça, o dinheiro foge da ameaça. É por isso que o dólar sobe e a bolsa cai. Medo. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem gente que sabe trabalhar com medo, que compra na baixa e fica rico, porque daqui a pouco sobe. O medo, gente, sempre vai dizer para a gente que a gente não pode,
E por último, o medo retira a promessa. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Você tem promessa de caminhar sobre as águas. Vem, Pedro, vem. E eles estão numa tempestade, que é um negócio maluco. O mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, que as águas do Jordão é que enchem aquele lago, e depois ele de novo abre e leva as águas para o Mar Morto. E ali é interessante que são cadeias de montanhas. Do lado leste é a Jordânia, uma região que nós conhecemos como Montes de Seir, é o local onde vivia ali os edomitas, os moabitas, os amonitas. E o lado de cá tem uma outra cadeia de montanhas. Então de vez em quando passam uns ventos ali, que faz o barco sacudir. Eles estão ali sacudindo e começam a orar: Senhor, nos ajuda. Quem é que aparece no meio da tempestade? Ele, Jesus. Jesus aparece e vem caminhando no meio da água. E alguém diz assim: é um fantasma. Você ora para Deus trazer socorro. Aí Deus traz o socorro, e quando o socorro chega, você diz que é fantasma. O povo quando está com medo, vê até Jesus como fantasma. E aí Jesus chega, você: não tenha medo, sou eu. Está vendo aqui, ó? Um espírito não é de carne e osso, eu estou de carne e osso. Aí Pedro diz: se és tu, manda que eu vá contigo. Ele: vem, Pedro. Ele tem a promessa já, vem. Pedrão pula do barco e começa a caminhar. Só que nós temos a tendência de reparar no vento. A tendência do ser humano é reparar na tragédia, na ameaça, na intimidação. Ele reparou no vento, aí ele olha para ele mesmo e fala assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Gente não anda sobre as águas. A água é feita para afundar, é que nem submarino, pode até boiar, mas foi feito para afundar. Então ele começa a afundar, por quê? Porque ele teve medo. Então o medo, ele é tão nocivo, que ele é capaz de roubar de nós as promessas. Nesse tempo de ameaça de coronavírus, nesse tempo de ameaças familiares, nesse tempo de investimento naquilo que você não vê, joga fora o teu medo. Aprende a viver com Deus que diz: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. A promessa de Jesus é: eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei órfãos. Pastor, fiquei sem pai e sem mãe. Não. Deus é um Deus que está conosco, e Ele se mostra a Deus especialmente nos dias difíceis, nos dias que a gente fala assim: eu não consigo mais, a partir daqui só o Senhor pode me ajudar. Amém? Eu olho para frente, eu olho para o futuro, e queria que você olhasse comigo do mesmo jeito, porque o amanhã pertence ao Senhor. Tem uma canção do Fernandinho que diz que Deus tem o melhor para nós. O melhor de Deus ainda está para vir. O melhor de Deus, coloca isso na sua cabeça. O melhor de Deus ainda está para vir. Então não tenha nenhum medo. Não temas, apenas seja forte e corajoso. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, e nós vamos orar. Aí aonde vocês estão, nós vamos orar. Quero convidar você para fechar seus olhos. Eu quero convidar você para colocar sua mão no seu coração. Eu queria que você pensasse naquilo que te amedronta, naquilo que faz você entrar em pânico, naquilo que te faz ameaçar. Sabe aquela causa na justiça contra você? Sabe aquela pessoa que quer o teu mal, que quer te destruir? Ele não quer só competir e ganhar de você, ele quer te destruir. Aquela pessoa que tem um coração maligno, que já mal avisou, já declarou para todo mundo: eu vou pegar ele, eu vou pegar ela. Não tenha medo. Não tenha medo de sonhar com o melhor. Deus não é limitado pelas nossas impossibilidades.
Não coloque Deus dentro de um caixote, dizendo que Deus não pode, porque Ele é o Todo-Poderoso. A única coisa que Deus não pode mentir, e Deus não pode negar-se a si mesmo. O resto, Ele é o El Shaddai, e Ele vai mover com a tua fé, querido. E se você crê que Deus vai te dar, Ele vai te dar. Se você crê que você vai tocar no manto, Ele vai te curar, é assim que vai acontecer. Se você crê que Deus vai dar uma palavra, e essa palavra vai bastar para curar a tua vida, curar a vida de um filho, de um marido, de um parente, de um pai, é assim que vai acontecer. O amor de Deus, Ele não nos deixa temer. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, querido. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, é com fé que nós enfrentamos as ameaças. Nós decidimos, nós escolhemos confiar no Senhor. Quantas vezes, Pai, nós confiamos em nós mesmos, fizemos planos humanos e fracassamos, demos de cara na parede. Mas agora, Pai, nós queremos trazer o Senhor para bem perto de nós e declarar, Pai, que o Senhor é o nosso único Deus em quem nós confiamos. Queremos declarar aqui que todas as ameaças viram pó, todas as ameaças são esmagadas, são derrotadas, são dissolvidas diante desse teu amor que é tão grande, o amor que nos amou e nos deu o seu Filho Jesus. Nós, em nome de Jesus, abençoamos a tua igreja e liberamos uma palavra de coragem e repreendemos todo espírito de medo, de covardia, que impede teu povo de ser feliz, impede teu povo de avançar, impede teu povo de crer, impede teu povo de sonhar. Nós repreendemos aqui toda a voz do inferno, costuramos toda a boca maligna, toda palavra de medo, de ameaça, nós anulamos em nome de Jesus, e nos unimos aqui para dizer que praga nenhuma chegará na nossa casa. Nós nos unimos para dizer aqui que todos os medos estão derrotados. Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos a nossa história ao Senhor. Tu és Deus que nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Abençoa a Igreja Batista de Bom Retiro, Pai. Abençoa o povo que nos assiste pela internet, ao vivo. Abençoa aqueles, Pai, que colocam a sua esperança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Pode aplaudir ao Senhor também, se você quiser.